Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal para vocês. No vídeo de hoje é vídeo mostrando aqui mais uma produção para minha pronta entrega. E no decorrer do vídeo vou passar aqui maiores informações possíveis aqui para vocês. Vou estar falando as medidas, o peso, o valor que eu vou vender, tá bom? Tudo certinho e o modelinho. Esse aqui é o modelinho, gente, que eu tenho vídeo aula aqui no meu canal, tá bom? E aqui eu vou estar falando pra vocês certinho as cores que eu utilizei aqui nesse trabalho, tá bom? Pra você estar se inspirando também, tá? E também eu vou estar falando pra vocês qual que é a ideia que eu tô tendo aqui pra estar produzindo pra minha pronta entrega, né? E nesses dias, daí eu vou estar dividindo tudo certinho com vocês, tá bom? E pra você que tá passando aqui, dá uma olhada aí, se você não for inscrito, já aproveita pra não perder tempo. Já se inscreve para você não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui, tá bom? Então, bora lá. Vamos dar aqui sequência no nosso vídeo, né? Então, gente, também eu vou aproveitar, pedir para vocês, tá deixando seu comentário, gente, aqui embaixo. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão aqui comigo. Então, pode colocar o que você sentir no coração, que eu fico muito feliz, tá bom? Eu, às vezes, demoro um pouquinho para responder todos os comentários, mas eu respondo sim, tá? É que, às vezes, aqui na minha correria, eu acabo deixando mais para responder no fim da tarde, né? Mais à noitinha. E, às vezes, a canseira pega, quando eu vejo, vou deixando acumular os comentários e eu vou respondendo aos poucos, tá? E conforme tá aqui minha rotina também, daí eu vou tentando responder, mas eu sempre respondo todo mundo, tá bom? Eu gosto bastante de ver vocês aqui. Gente, então, qual que tá sendo a minha ideia inicial aqui pra minha pronta entrega? Como eu trabalho aqui com encomenda também, então eu tenho que saber administrar aqui, conforme tá as encomendas, né? Eu não posso priorizar nenhuma coisa e nem outra. Então, eu tento fazer as duas ao mesmo tempo, dentro de um limite, dentro da minha realidade, da minha rotina. Que eu tenho bastante coisa para fazer também. E daí, como que eu faço? Eu sempre penso assim, primeiro, como que tá minhas encomendas? Minhas encomendas estão em dias? Tem alguma que está atrasada? Tem alguma que tá com prazo ainda longo para me entregar? Como é que tá? Se as minhas encomendas estão em dia, tem um longo prazo para entregar, eu vou fazendo aos pouquinhos a encomenda e priorizo as pronta entrega e os vídeos aqui pro canal. Se acaso as encomendas estão todas uma em cima da outra, eu priorizo as encomendas e deixo pronta entrega aos poucos. Eu vou fazendo assim. Então, essa é uma regrinha que eu coloco na minha cabeça. Daí, esses dias, né? Eu estava precisando priorizar as encomendas, porque acumulou as encomendas e estavam muito assim, uma com prazo, uma perto da outra para entregar. E daí, o que que eu fiz? Fui fazendo as encomendas e no final da tarde, eu tirava 1-2 horas ali só para fazer pronta entrega, tá? E daí, eu fui fazendo dessa forma. E como eu vi lá na pronta entrega aqui, eu tava em falta, era jogos de passadeira, eu falei, eu vou fazer 5 bases para 5 jogos de passadeira, que é passadeira mais 2 tapetes, tá? E eu tô trazendo uma sequência para vocês aí de jogos de passadeira, e cada um eu trouxe num modelo. Seria bem bacana eu ter feito todas no mesmo modelo, mas, gente, aqui, pra mim, na minha realidade, às vezes, trazer tudo no mesmo modelo talvez não abrace tanto o gosto das clientes, tá? Então, para não arriscar ficar assim, 5 jogos só do mesmo modelo e algumas clientes que gostam desse tipo mais assim, eu vou ter que começar tudo de novo, né? Fazer mais modelos, tipo assim, ó, eu vou pegar esse, vou fazer de várias cores. Mas tem clientes que gostam daqueles mais simples, sabe? Aquele que é só a florzinha no meio e acabou. Então, gente, daí pra mim ter variedades, então eu vou fazendo aos poucos. Então, eu fiz 5 modelos, um diferente do outro, com opção de cores aí que eu sei que é venda certa. Então, eu apostei aí de uma forma que pra mim tem um retorno sim, tá? E isso é uma coisa assim que eu sempre priorizo, gente, é saber entender qual que é a necessidade, né, e não é bem necessidade, como que é que eu vou dizer?
Conforme vai passando os anos, a gente vai pegando mais ou menos, vamos se dizer assim, o macete das vendas, né? No caso, eu não vendo, é o marido. Mas assim a gente vai sabendo o que tá saindo mais. Aqui na minha pronta entrega, o que tem uma boa saída é parzinho de tapete, tá? Parzinho de tapete é uma coisa que é só fazer, colocar lá e a gente zera rapidinho. Mas eu tava assim na minha cabeça que o que eu queria sempre montar de bastante. Então, jogos de banheiro é assim. Jogos de banheiro não tem muito assim, o pessoal gosta desse modelo ou do outro. Já jogos de passadeira, tem sim ali de vez em quando um estilo de modelo que o pessoal gosta, mas nem sempre. Mas dessa vez eu quis montar assim pra ver como é que tá o gosto do pessoal, né? Pra pegar todos os gostos, se gostam mais assim, né? Que é a base lisa mais assim, que esses bicos mais elaborados, mais simples, né? Retangular. Então eu quis estar fazendo. Então eu sempre tô tentando experimentar, tá? E daí os jogos de banheiro eu percebi, né, que tem uma boa saída daquela forma, então eu sempre tô mantendo. Se eu vejo que eu dou que dá uma parada lá, parou um pouco de sair aqueles jogos daquela forma, tudo mesmo modelo, então vamos mudar o modelo. Eu vou fazendo assim, então não tem assim como falar pra vocês, é uma receita certa para postar na pronta entrega. Mas dessa vez a ideia inicial foi fazer isso, pegar 5 modelos diferentes e postar na pronta entrega e esperar o resultado vir, né? Para ver como que ia ser a aceitação das clientes. E a ideia inicial foi fazer isso que eu disse para vocês. Trazer um modelo de cada para ver aí o gosto do pessoal. Porque se eu ficasse, gente, peraí. Voltando aqui, se eu ficasse, gente, só assim no retangular, tem um pessoal que gosta do oval, tá? Se eu ficasse só nesse modelo aqui, tem o pessoal que gosta de aquele modelo com as florzinhas no meio, com tapete maior, daí, sabe, eu fiquei assim, não tem como eu ficar investindo muito tempo nos jogos de passadeira, assim, fazendo 3 do mesmo modelo e de várias cores, né? Não tinha como, né, nesse momento, na questão de passadeira, tá? Então, eu resolvi estar fazendo dessa forma aqui pra mim, porque eu queria ver o resultado, tá joia? Então, é isso, a explicação de fazer um modelo de cada um é essa, tá? Mas também nada contra quem faz, gente, porque é bem bacana, eu acho muito gostoso fazer assim, eu acho que rende bastante. Só que aqui no momento, agora eu quis fazer mesmo esse teste pra me dar sabe assim, uma instigada para ver qual que é o gosto do pessoal. Será que eles gostam mais assim, né? Eu sei que tem gosto para tudo, né? Tem uns clientes mesmo que gostam muito de trabalho retangular. Eu até pensei em fazer, acho que eu vou fazer 5 jogos retangulares. Só que os jogos retangulares, eles são mais, assim, vamos falar, no valor mais alto. E tem um pessoal que gosta de coisa de crochê no valor mais em conta. Tem os que gostam nesse estilo, que é tons de rosa, né? E assim vai. Então, como eu não consigo, gente, fazer aquele monte por semana, porque eu tenho que trabalhar com as encomendas, então eu vou fazendo aos poucos, né? E dá tudo certo. Eu consegui fazer esse kit aqui, gente, é um kit de uma passadeira mais 2 tapetinhos, tá? Fiz pra minha pronta entrega, utilizando uma cor aqui que é sucesso de venda, nos tons de rosa, gente, é fazer e vender. Esse é um modelinho que eu tenho videoaula aqui no meu canal. É um passo a passo, gente, ele é inspirado lá no tapete da Samila, tá? E daí eu fiz aqui a videoaula aqui na minha contagem de pontos para atingir no tamanho de 70 centímetros o tapete. E depois eu gravei a passadeira, tá? Ainda quero tá fazendo aí a tampa do vaso, que tem o pessoal que pediu, né, pra mim tá gravando. E eu vou ver aqui dentro da minha organização aqui dos meus vídeos, como que eu vou conseguir encaixar, porque eu tenho que fazer primeiro algumas peças antes, né? Então, como ainda eu tenho que abastecer lá na pronta entrega os parzinhos de tapete, gente, que tá em falta, então não sei quando que eu vou conseguir produzir o jogo de banheiro aqui nesse modelo, mas uma hora vai aparecer sim, tá? E daí, gente, me perdi o que eu tava falando. Sei onde eu parei. Ah, tá. Então, gente, produzir aqui essa passadeira aqui,
utilizando minhas horas extras. Como que eu faço com essa hora extra? Eu trabalho assim, eu vou fazendo a encomenda e tiro lá umas horinhas no final do dia, tá? E é assim, como é que eu vou dizer? Eu coloquei isso como meta na minha cabeça, sabendo que era como assim, é um período de esforço meu, mas depois eu ia descansar, sabe? Eu não fico assim 30 dias do mês fazendo minhas horas extras puxadas dessa forma, era só para manter esse aqui mesmo. Agora, depois, né, de terminar esses 5 jogos de passadeira, eu vou começar a fazer os pares de tapete. Os pares de tapete, a produção é menor, né, é mais tranquila, é mais leve, vamos se dizer assim, porque o jogo de passadeira custa mais tempo para fazer, né? Então, agora vai vir uma produção de pares de tapete ou tapete avulso, gente, eu ainda não sei. Vai ser aí uma sequência bem legal, eu espero que vocês gostem, tá? Então, se você tá passando aqui, ó, não é inscrito no meu canal, já aproveita e já se inscreve, tá? Então, vamos lá, gente, não se falei um bocado, né? Então, gente, aqui as cores que eu utilizei, já vou até tirar aqui pra vocês verem. Já vou, ó, até mostrando aqui a passadeira. Olha só que bacana a cor aqui utilizada. Tá quase igualzinha lá da videoaula, a distribuição de cor. Eu só fiz uma modificação aqui, porque quando é peça para pronta entrega, gente, eu não arrisco muito colocar muitas carreiras no fio branco. Eu tenho um pouco de receio, passo assim, às vezes uma ou outra aqui, mas é só. Não arrisco tanto por conta de correr o risco de sujar, tá? Então, lá na videoaula eu subo, né? Acho que é aqui essa carreira fechada e mais essa no fio branco. Então, essa daqui eu passei no fio rosa. Acho que é aqui essa e essa, isso. São 3 carreiras no fio branco, depois essas duas aqui eu fiz igualzinha lá da videoaula, tá? Então, a única diferença de distribuição de cor é essa. Então, lá na videoaula tá aqui na base, a mesma quantidade de carreiras aqui, gente, eu fui fazendo tudo igualzinho. A única diferença aqui é na troca de cor, e lá na videoaula eu não faço 2 voltas no fio rosa bebê, mas aqui eu fiz e eu gostei bastante do resultado, viu, gente? Eu confesso pra vocês que, falar a verdade mesmo, eu gosto mais do outro jeito, que é passando aqui as 2 carreiras no fio branco. Eu acho que deixa mais delicado, mas assim ficou muito lindo também, tá? Então, fica de ideia pra vocês. Daí, se vocês tiverem aí quer fazer passadeira no tom de amarelo, azul, verde, marrom, então você pode seguir essa sequência. Pega lá o fio mais forte, vem subindo pro mais fraco, passa uma carreira de branco, as tulipas, né? Uma carreira de branco e depois vem subindo aqui no degradê que você usou na base, sem erro. Então, fica bem fácil para distribuir cor, né? E aqui, gente, eu vou falando pra vocês as medidas. Deixa eu pegar o caderno aqui, aonde eu anotei essa produção aqui. Aqui, ó. A passadeira, gente, ela ficou medindo de comprimento 1,25 e ficou de largura 54 centímetros de largura. E o tapetinho, gente, ele ficou medindo 73 de comprimento por 54 de largura. A passadeira ficou pesando 664 gramas e o tapetinho ficou pesando 365 gramas. O kit completo ficou pesando 1,395 kg, tá? Eu vou abrir o tapetinho para vocês conferir, tá? Daí eu já vou falar certinho as cores que eu utilizei. Olha que lindeza, gente. Olha aqui, opa, bati sem querer. Olha só a lindeza dessa passadeira. Vê se não fica coisa linda mesmo, mas fica muito lindo, né? O resultado desse trabalho aqui, gente, ele é assim, é de encantar mesmo a gente, porque ele fica muito lindo, mas muito lindo mesmo. Deixa eu ver aqui, deixa eu jogar desse lado, porque do outro lado ali eu posicionei aqui, ó. Olha só, ó o caimento desse trabalho, gente. E esse kit aqui tá dobrado, os tapetinhos, desde ontem, ó, mesmo assim não mascarou, né, não macetou. Poderia ter acontecido, mas olha só que lindeza, olha o caimento. Olha só que trabalho mais top, né, gente? Então, super vale a pena tá fazendo esse modelo. É um modelo que faz bastante sucesso aqui já vi bastante artesãos fazendo, né, ele. E é um vídeo que o pessoal gostou bastante aqui no meu canal também, que acredito que ajudou bastante, né? O pessoal que quer fazer ele na medida de
de 70 centímetros de tapete. E a passadeira eu também gravei o passo a passo pra vocês, tá? Gente, deixa eu falar pra vocês as cores que eu utilizei. Eu utilizei foi o pink, o rosa e o rosa bebê. Essas cores aqui são da Eurohome. Então, quando você for ver as cores da Eurohome, você vai ver que esse aqui é o rosa rosa, tá escrito rosa. E o rosa bebê. Fio branco. Daí, esse verdinho aqui, ó, que eu passei ali perto das tulipas, é o verde gramado. Esse aqui é o rosa flor. Tudo da Barroco, esses dois multicor aqui, depois o branco. Depois eu vou utilizando as cores que tá na base aqui e subir pro bico de acabamento. Só de olhar assim, gente, a gente já vê que é um trabalho que fica coisa linda, né? E é um trabalho assim que ele não é demorado pra fazer. Parece que é, mas não é, gente. Então, eu falo pra vocês podem fazer tranquilamente, que não é um trabalho demorado, vocês vão conseguir fazer. Se você quer fazer em hora extra, vai conseguir também. Eu vou falar pra vocês como que foi fazendo aqui esse trabalho na minha hora extra. Então, conforme eu tava fazendo a minha encomenda, o que eu vinha fazendo? Peguei um dia, falei assim, eu vou fazer só a base, fazia só as bases. Depois, no outro dia, pegava e passava aqui. Só que daí, como eram essas duas carreiras, eu passava, vou passar só o rosa bebê na passadeira. No outro dia, eu passava o rosa bebê lá nos dois tapetes. No outro dia, eu fechei a cara, gente, fiz aqui toda essa faixa aqui nas 3 peças, tá? Então, o que eu fiz? Tem momentos que a gente tem que fazer assim. Eu faço isso pra mim, tá? Isso é eu. Como eu sei que eu tô trabalhando aqui é pra mim, gente, então eu mesmo estipulo meus horários e eu sei o limite do meu corpo. Então, se naquele momento eu tô sentindo que eu tô bem, eu desço a lenha mesmo, que nem eu falo, eu desço a lenha. Então, nesse descer a lenha, de pegar aí, eu vou me esforçar, tipo assim, eu ia tomar um banho, pegava um pouquinho, falando, não, eu vou me esforçar e vou fazer, esse vai ser o meu máximo, né? E daí, no outro dia, eu falei assim, não, agora eu quero terminar o bico de acabamento nas 3 peças. Então, eu estendi a minha hora extra. Mas isso não quer dizer que eu faço isso sempre, sabe? Então, eu fico de como assim, isso estimula eu a fazer aqui as minhas peças para pronta entrega, tá? Então, mas só que não é uma coisa que eu falo assim, nossa, eu faço a vida toda assim, não dá, porque eu acabo assim, quando eu priorizo um pouquinho mais aqui no crochê, algumas coisas eu deixo esperando o momento ali, sabe? Tipo assim, vou dar um exemplo. Eu lavo quantas vezes o banheiro na semana? Tal, nessa semana que eu tô priorizando aqui, eu só vou fazer manutenção. Só vou pegar ali o banheiro para lavar quando ele tiver numa situação gritante que tem que pegar, entendeu? Então, questão de janta, dar uma facilitada, vai fazer lá uma carne de panela, já faz em grande quantidade, depois outros dias, vai ter um dia que a gente janta pão com ovo, faz um suco de laranja, e vai assim, fazendo coisas mais fáceis para poder priorizar aqui. Mas depois eu volto minha rotina normal, fazendo a comidinha todo dia mais fresquinho, e vou indo. E daí, gente, eu vou me organizando para não ficar aquela coisa muito puxada toda a vida, né? E depois também eu tiro um dia pra... eu vou pegar o dia pra fazer faxina, faço faxina. Vou pegar um dia que eu não quero mexer com nada, nem com casa e nem com crochê. Também acontece, gente. Então, isso aqui é o que eu faço, é a minha realidade, sabe? E daí, gente, é assim que eu vou me organizando. Tanto casa, criança, né? Que às vezes a gente tem que levar no médico, às vezes coisa de reunião de escola. Então, todos os dias são dias diferentes. Só que a gente consegue se organizar, se a gente pensar um pouquinho, se a gente não consegue manter muita organização na nossa cabeça, pode colocar no papel, né? E eu vou assim, com metas. Então, o ponto inicial que faz eu manter dessa forma é eu olho lá na pronta entrega e fico olhando, observando, né? Então, eu observei, prestei atenção que é importante ter de tudo. Isso eu sei desde quando eu comecei a fazer pronta entrega aqui do meu crochê. Tem que ter de tudo, não importa se vai sair tudo de uma vez ou se vai ficar um pouco parado. Só que eu também não posso ficar muito priorizando ali, porque senão eu perco tempo de estar fazendo. Ao invés de eu estar fazendo uma peça aqui, é só fazer e vender, eu fico ali só para querer abastecer aquilo ali, só porque eu sei que tem que ter. Então, eu tenho que ter um jogo de cintura. O exemplo, vou dar mais um exemplo aqui também.
eu percebi que pares de tapete é uma coisa assim que é fazer e vender. Então, tá em alta aqui pra mim. E daí, eu vi que tinha pares de tapete lá ainda, né? Tinha pares de tapete e também os jogos de banheiro, que são recentes. Só que jogo de passadeira, gente, tava em falta. Daí eu pensei, vou aqui adiantar as encomendas, vou fazer os jogos de passadeira, vou adiantar aqui os jogos de passadeira e depois, gente, vou pegar firme e fazer um punhado mesmo, sabe assim, bastante. Então, a minha meta, na minha cabeça, que eu tô querendo fazer, eu não vou dar spoiler aqui, vocês aguardem que eu vou trazer um videozinho bem bacana sobre a questão de tapete avulso, kits que eu faço assim de tapete avulso e também pares de tapete, gente, que é o que eu tô na minha cabeça. E daí, eu vou estar fazendo e trazendo pra vocês se animar também. E daí, eu vi que os pares de tapete é sucesso, gente, então eu vou apostar bastante nele, mas com força mesmo. Porque tem lá jogos de banheiro e agora vai ter jogos de passadeira. Então, eu posso fechar a cara e fazer muito par de tapete. E os pares de tapete são mais tranquilos de fazer. E também eu tô com a minha encomenda bem tranquila. Agora, eu tô com 2 encomendas só pra fazer. Tem prazo longo pra entregar. Então, o que eu vou fazer? Vou priorizar a pronta entrega e vou fazer nas horas extras encomendas. Vocês entenderam mais ou menos o que eu faço, gente? Então, eu vou assim mantendo uma rotina dentro da minha realidade, mas ela nunca é igual. Desde o início do ano até o final do ano, é conforme a necessidade agora do momento. E daí, gente, vamos lá. Eu fiz aqui esse kitzinho aqui desse modelo, porque faz muito... Eu acho, se eu não me engano, acho que eu nunca fiz esse modelo na pronta entrega, gente. Então, eu pensei, se eu fizesse ele em várias cores, ia ser muito legal. Só que daí as clientes do tapete retangular, eu ia ter que fazer 5 os modelos dele, ia demorar pra mim colocar lá de novo, né? Então, como eu disse pra vocês, eu fui fazendo um de cada vez. Mas, quando a gente faz de um modelo só, gente, é muito gostoso. Acho muito mais gostoso que fazer esse um de cada. Só que eu fiz isso entendendo mais a necessidade mesmo, tá? E daí, gente, eu já falei pra vocês as medidas, né? Dos tapetinhos e o peso total. E o valor que eu vendo um jogo de passadeira desse, nesse modelo aqui, que eu tenho videoaula disponível, tá? Vou deixar o link na descrição do tapete da passadeira pra vocês, tá? Esse kit aqui, gente, eu vou estar vendendo ele no valor de R$160 aqui na minha pronta entrega, tá? Eu acho que eu falei em algum vídeo, gente, mas se eu falei, acho que eu vou repetir aqui. O marido é ele que vende aqui os meus crochê. E ultimamente ele não tá tendo tempo de postar e nem de atender os clientes, porque ele trabalha, né? Ele é açougueiro, então ele trabalha no açougue e daí ele fazia um horário diferente. O horário que ele fazia lá no açougue, ele conseguia sair e depois fazer as vendas dele. Só que agora aumentou o horário dele lá de trabalhar no açougue, então as vendas dele tá sendo mais assim, as pessoas entram em contato e perguntam o que tem, né? E tá muito difícil ele postar. Só que mesmo assim eu estou produzindo para pronta entrega, tá? Porque eu sei que vai chegar uma hora que o marido vai voltar a fazer os horários dele normal, porque só é provisório, né, que fala, é só por um pouco tempo que ele tá fazendo esse horário mais esticado, então tá acumulando peça. Então os jogos de banheiro tá tudo lá, né, tá sem vender, acho que se vendeu, acho que foi um só, que uma cliente chamou ele foi lá atender rapidinho, no dia de folga dele, mas ele só tá conseguindo nos dias de folga, gente, mesmo nos dias de folga ele não tá dando conta, porque ele vende outros produtos também. Então, quando ele vai nas folgas dele, ele sai mais para receber, tá saindo mais para receber os feriados do outro mês. Então, ele não tá conseguindo muito, vamos parar para tirar foto, e eu também não tô priorizando, eu só tô fazendo. Então, nesse momento aqui, para nós aqui, além de estar um pouquinho parada a venda de crochê, mas aqui tá entrando encomenda, então eu tô bem feliz, tá? Então, mesmo assim, eu tô fazendo, gente, tô fazendo. Mas o marido, acho que foi atender um cliente, negócio de perfume, e vendeu mais parzinho de tapete lá.
Pra vocês verem como que tapete, parzinho de tapete, que pra mim é venda certa. Então, eu vou apostar mais agora em parzinho de tapete, gente. Nossa, falei um bocado, né? O vídeo tá grandão já. Falei o valor de venda, gente. Então, eu vendo esse kit aqui no valor de R$160. É um jogo que ele é rápido de fazer, não é difícil, vocês podem seguir por videoaula lá, tá? E se vocês falassem, ai, Vanessa, no meu ponto não ficou assim, igual o seu, ficou diferente. É muito fácil fazer adaptação nesse bico, viu, gente? Aqui a base não tem segredo. O bico de acabamento também não tem segredo, é tudo muito simples. Não tem nada assim que eu posso falar assim, nossa, aqui quebra a cabeça. Não, gente, é bem simples mesmo. Então, quando vocês for fazer, como que eu posso dar a dica aqui pra vocês? Ah, vocês vão fazer pra colocar na pronta entrega. Separa aí tons que dá degradê. Você tem tons de amarelo? Faça com ele. Tem tons de bege, de marrom, de azul, de verde. Então faz, vai ficar lindo, gente, porque é simples, ó, é só usar. Ah, Vanessa, mas se eu não quiser usar degradê? Usa criatividade, gente. Eu nunca fiz, eu só fiz até hoje esse modelo só nessas cores. Só nesse da pronta entrega que eu fiz essa modificação, que eu passei essas duas carreiras aqui, ó, no rosa bebê. Mas toda vez que eu fiz essa produção aqui, eu sempre fiz ela igualzinha, tá lá na videoaula. Nunca fiz de outra cor. Mas, né, conforme a boa saída de qual modelo que tiver lá na pronta entrega, eu vou descer a lenha e vou continuar crochetando o mesmo modelo de várias cores, né? Ou repetir a cor, que eu não sou boba. Se eu ver que tá saindo muito rosa, eu sempre vou mantendo rosa, gente. Entende? Então, eu sempre... A intenção de fazer pronta entrega é o quê? É vender, né? Não é... Por mais que a peça parada lá não tem problema nenhum, que tem hora que, pra mim, gente, tem hora que é assim, ó. Vou falar pra vocês uma coisa que a mim aconteceu... Eu acho que eu já falei em alguns outros vídeos, ai, bati aqui. Em alguns outros vídeos, mas tem gente nova aqui que não ouviu ainda, né? Então, gente, teve uma época, acho que foi 2 vezes que aconteceu isso. Fui pegando muita encomenda, né? E chegou uma época que não tinha nem encomenda e eu fui fazendo só pronta entrega. Gente, eu fui fazendo, acho que foi uns 3 meses sem vender uma peça. E nesses 3 meses eu fui fazendo peça. Eu lembro até hoje que o começo do ano foi um começo do ano muito bom até o mês de maio. Chegou o mês de maio, gente, eu não peguei mais nenhuma encomenda e foi de maio até agosto. Então, ó, ficou maio inteiro, junho e julho. Então, ficou esses 3 meses inteiros, porque eu tinha pegado... Qual que é o mês de maio? Abril, né? Até o mês de abril, eu tava ali entregando todos o restante das encomendas que eu tinha recebido desde janeiro até abril. Depois daquele final de abril, de maio, junho e julho, gente, não vendeu nada, não entrou uma encomenda, não vendeu nenhuma peça. Mas mesmo assim, eu não deixei de produzir, eu fui produzindo. Quando chegou início de agosto, eu tava na minha cabeça, falei, gente, agosto, será que vende? Pessoal do céu, sabe, se vale muito a pena a gente colocar diante de Deus todas as coisas, porque eu fiz assim, entreguei diante de Deus, né, e depositei minha fé, e eu sei que Deus, Ele que provê todas as coisas, né, e eu pedia muito para Deus abençoar as pessoas, né, financeiramente, para que elas pudessem, né, comprar nossas peças. E daí, um dia, gente, o marido sem postar, ele não postou nada. E ele saiu, uma cliente, deixa eu tentar lembrar certinho para não falar errado. Não, dessa vez aqui, que ficou os 3 meses sem vender, foi uma vez que no mês de agosto, gente, todo mundo, ele sem postar, começou a ligar para ele, perguntando se tinha crochê na pronta entrega. E foi um mês, assim, de agosto que rapou, gente, 3 meses de crochê, fazendo sem parar a pronta entrega, rapou num mês só. Eu fiquei sem nada na pronta entrega, nada. E depois começou a entrar encomenda, que eu não conseguia um dia só pegar um pouco na pronta entrega. Então, eu lembro que eu fiquei agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, só fazendo, gente, muita encomenda.
Virei o ano e começou tudo de novo. Fiquei um tempo fazendo encomenda, depois chegou um período lá que parou. Daí eu, pela fé, né, continuei fazendo a mesma coisa, fazendo minhas peças de pronta entrega. E mesmo naquela época eu não tinha muita noção qual peça escolher, então eu ia fazendo aleatório. E mesmo fazendo assim, gente, Deus proveu tudo. Eu lembro que o marido pegou, tava com a pronta entrega abarrotada assim, gente, mas tava cheia mesmo. Naquela época tava cheia, super cheia, que era uma época que o marido, ele trabalhava mais em casa com vendas, então ficava, eu tinha minha menina mais velha que me ajudava aqui na limpeza, né? O marido também limpava a casa, fazia comida, então eu ficava o tempo todo, era ali, ó, só no crochê, então eu produzia mais. Então tava muita pronta entrega, muita mesmo. Até que uma cliente mandou mensagem para ele e falou: ó, Fábio, tem como você vir aqui? A minha tia, prima, tudo tá em casa aqui. Eu falei dos trabalhos da sua esposa e elas querem ver. E ele logo se arrumou e foi. Gente do céu, Deus foi tão bom que chegou lá, foi pagamento à vista, pagamento no crédito. Ficou pouca, ficou peça assim, gente, não rapou, mas vendeu muita peça. Vendeu os tapetes redondos, as passadeiras, de tudo que tinha lá, gente, foi vendendo tudo. Ele voltou assim, chega até outra pessoa. Então, por isso que eu falo, tudo que a gente, pelo menos eu falo, né, aqui eu coloco tudo diante de Deus e eu tô fazendo um trabalho honesto, né? Então eu faço meu trabalho, eu deposito ali o meu tempo e Deus sabe as nossas necessidades. Só que daí não é porque eu tô vendo que não tá vendendo que eu vou pegar e vou abandonar, vou só fazer quando tá vendendo, não. Olha a importância que foi naquele momento de eu fazer as peças, né, e deixar pronta. Mas lembrando, gente, que quando eu faço assim, eu nunca fico comprando fio, tá? Eu só trabalho com o fio que tá em casa. Então, eu não fico me endividando e nem pegando dinheiro, né, pra tá investindo nesse período que não tá vendendo. Então, eu dou uma pisada no freio, né? Eu sempre falo pra amiga, eu piso o pé no freio, paro e olho todos os fios que eu tenho em casa. E eu vou pedindo pra Deus estratégia pra fazer a boa peça que vai encantar os olhos das clientes e dos clientes, porque tem homem que compra também, gente. E daí eu vou fazendo assim, e é o que tá acontecendo. Eu fiquei um período que tava tendo bastante encomenda, eu vinha só comprando fio. Comprando, deu uma parada. Por enquanto, vocês não vão ver vídeo de comprinhas aparecendo. Então, eu sempre tento ali dar uma administrada. Então, por esse período, eu tô o quê? Fazendo peças pra minha pronta entrega. E eu tô descendo a lenha, gente. Tô descendo a lenha, então vocês vão sempre tá ouvindo aí nos meus vídeos que eu tô fazendo peças pra minha pronta entrega, porque o intuito mesmo é abastecer ali. E agora eu tô com uma ideia bem bacana, gente, que eu vou estar aqui, tem muito cones abertos. Quem trabalha com encomenda sabe como que a gente abre cone, né? E tem muito ali final de cone ali, com pouco fio, com bastante fio. Então, eu vou estar fazendo aí uma mega produção, gente. Pra mim vai ser mega produção mesmo, porque eu tô querendo apostar bastante nesses kit de tapete avulso e par de tapete, tá? Aqui, gente, na minha pronta entrega, eu nunca me arrisquei fazer caminho de mesa. Só que eu tô querendo fazer pelo menos um. Sabe assim, ter um, eu tô querendo fazer um. Eu tenho videoaula de um aqui no meu canal, tô querendo fazer um. Quem sabe eu trago também aqui, aproveitar, né, cone aberto e fazer um caminho só. Um ou dois, vou ver ainda, tá? Mas eu venho dividindo tudo com vocês, tá bom? Essa aqui é a minha realidade, eu sempre tento passar aqui o máximo que eu posso aqui pra ajudar vocês, tá? Se você tá aí, às vezes, com alguma pecinha que tá parada, coloque diante de Deus, né, a sua necessidade, e Deus sabe todas as coisas. Ele sabe qual é o momento certo de você iniciar, qual é o momento certo de parar, qual é o momento certo de mudar de rota, né, de direção, começar a ter outros tipos de pensamento. Então, a gente tem que sempre entender o que Deus está querendo mostrar pra gente. Então, aqui, pra mim, na minha realidade, eu entendo que é sempre importante ter o crochêzinho, não importa se tá no período de bastante venda ou não. O marido mesmo, ele me falou faz um tempo atrás, e ele sempre repete. Ele fala assim, crochê. Antigamente eu perguntava, qual peça que eu devo fazer? Ele falava assim, só faz.
Porque no ponto de vista dele, tudo vende. No meu ponto de vista, tem que ter de tudo, porque a gente nunca sabe o que a cliente está procurando, né? Mas ele sempre prioriza, nunca deixa de fazer, porque isso daqui é uma coisa que leva tempo para fazer. Você não consegue pôr lá no micro-ondas, com 3 minutos tá pronto, né? Leva tempo. E se você deixar para a última hora, você não vai dar conta de fazer um monte. Você vê que aquele, nossa, agora tá todo mundo querendo esse jogo. Como é que você vai dar conta? Não vai. Então, se você se adiantando aos poucos antes, né? Independente se é jogo de passadeiro, se é jogo de banheiro, se é pano de prato, não sei qual que é o que você trabalha, mas sempre entender que isso daqui é manual e leva tempo. Então, a gente não pode ir pelo que está acontecendo no momento, né? Com cautela, né? Pedindo a Deus direção, com inteligência, pra gente não ir fazendo doideira, né? E eu sempre venho tentando ter esse equilíbrio. O marido, por ele mesmo, ele fala. Ele já deu dicas do parzinho de tapete, era uma coisa que eu não fazia. Ele falava assim, ó, os clientes têm pedido par de tapete. Quem pede par de tapete é quem não gosta da tampa do vaso. Então, tapete, né, um rodízio muito grande, é uma troca muito grande em banheiro. Então, é uma coisa que vende mais. E daí ele começou a me falar, eu comecei a fazer e realmente vende bem mais, gente. Aqui, por enquanto, tá sendo o mais vendido, são os pares de tapete, tá? E eu já tinha feito uma produção de par de tapete, já tá, acho que, se eu não me engano, o marido tinha, acho que nos vídeos anterior, eu tinha ido lá olhar, e acho que só tinha 1 ou 2, eu não lembro quantos pares de tapete. Ele saiu para atender um cliente rapidinho, que tá assim, gente, ele trabalha lá na açougue, ele chega em casa, você tem que atender um cliente, ou ele sai, do jeito que ele sai do açougue, ele passa para atender, ou ele vem em casa, toma um banho rapidinho e volta para atender. E daí tem o dia de folga dele, o dia de folga dele é bem corrido, porque ele faz estudo, e depois ele sai para atender. Então, é o que tá na vez. Ele não consegue, eu vou tirar foto, vou postar, só se eu tirar essas fotos e passar para ele postar. Só que de momento, gente, eu juro pra vocês, eu tô assim com meu coração bem tranquila nessa questão. Como eu tô fazendo as encomendas, eu penso assim, tá entrando dinheirinho do crochê, então eu vou fazer sem loucura, deixa os trabalhinhos aqui, porque eu sei que tem aí dezembro, eu sei que final de novembro e dezembro, que acontece, né? E a gente tem fé que vai ter boas vendas ali, começo de novembro, final de novembro, dezembro, né, inteiro. Então, eu tô tranquila, não tô fazendo promoção agora, tá dando pra segurar, né? Se eu visse que tinha uma mega importância aí, vamos fazer promoção, tá precisando, eu ia fazer, gente. Só que se a gente tá conseguindo, tá dando uma segurada, o marido tá vendendo bem os perfumes, então eu tô segurando aqui, sabe? Não tô tirando foto, não tô mandando pro marido postar, tô bem tranquila, tô deixando esse aqui como fosse de surpresa, mas eu tô descendo a lenha, eu tô aproveitando esse momento, tá? Então essa tá sendo a minha realidade. Não sei qual data que vai sair esse vídeo aqui pra vocês. Acredito, como eu faço vídeos programados, então esse vídeo vai sair lá pro final de outubro, né? Mas aqui hoje, pra mim, vamos ver que dia que é hoje? Que dia que é hoje, filha? Hoje é 8? Então, hoje é dia 8 de outubro. E eu acho que esse vídeo vai sair lá pro finalzinho de outubro, comecinho de novembro, por aí, né? E eu não tirei foto, gente, pra postar. Eu vou aproveitar e falar um negocinho bem rapidinho, que eu sempre falo aqui, eu deixo foto de catálogo, né, no meu Instagram. Gente, eu não tô conseguindo mexer no Instagram quase, fico lá muito pouco, eu não consigo ficar postando mais nada lá, tá muito difícil. Posto assim, coisas assim que eu assisto às vezes ali, mas não tô conseguindo mesmo. Sabe por que eu não tô conseguindo fazer? Que eu ando cansada, que quando eu deixo o crochê de lado, gente, porque eu tô realmente cansada. Então, quando eu vou mexer no Instagram, eu falo, nossa, gente, eu não postei nada lá. Não deixei foto. Gente, a coragem de levantar pra vir postar. Mas o certo é colocar, porque lá o Instagram eu deixo como catálogo pros clientes, né? E eu tô bem em falta. Tem muitos jogos e modelos que eu já fiz e era pra ter postado no meu Instagram, né? Tem muita gente do meu Facebook que vai lá no Instagram, que o marido indica também pra tá indo lá pra fazer as encomendas. Então é muito importante eu postar lá.
mas eu tô bem em falta. Eu vou ver se eu consigo, né, recuperar algumas fotos e começar a postar lá. Que na verdade eu meio que desanimei. Teve um jogo que eu fiz, gente, que é do modelo Esther, e ele ficou muito lindo. E eu fiz ele na pronta entrega e ele logo vendeu. Essa questão, gente, da gente não tirar foto, já postar. E, um exemplo, foi o que aconteceu com esse jogo. Eu fiz, a cliente perguntou se tinha, né? Eu não tinha nem feito vídeo ainda. Acho que eu tinha feito vídeo, gente. Acho que eu tinha feito só vídeo, isso. Eu tinha feito vídeo aqui pro canal, né? E daí não tirei foto. E já mandei, deixei na sacola de pronta entrega para depois tirar foto para postar. O que aconteceu? Uma cliente entrou em contato, perguntou se tinha jogos de passadeira, né? Eu falei que só tinha um. E ela já quis aquele ali, não deu tempo de tirar foto, nem passou na minha cabeça. Que às vezes a pessoa fala assim, como não deu tempo, Vanessa, se você estava atendendo cliente? Só que às vezes eu tô atendendo cliente, eu tô fazendo feijão, tô estendendo roupa. Ah, mas que você não parou e você não foi tirar foto, gente? Que tem hora que eu penso assim, vai ter que ficar para depois, porque que eu não fiz antes, né? Que às vezes eu tô com a minha netinha aqui, ela não deixa, gente, eu não, olha, sério mesmo, o dia que eu fiquei aqui com a minha netinha, ela me deu um baile para mim fazer o crochê. Eu não consegui, não. Sério mesmo, olha, quem tá com criança pequena e fala que consegue fazer produção bastante, eu tiro o chapéu, viu? Porque eu não consegui, não. Não consegui. Era de manhã, né? Tem as rotinas de bebezinho. Depois de tarde, gosto só de colo e de passeio. Não gosto de ficar ali, não. Daí depois dorme um tempo, né? E na hora que dorme um tempo, gente, a gente já tá pra lá de Bagdá, de canseira, né? Porque fica pra lá e brinca, e leva pra passear e faz isso, faz aquilo, dá atenção e dá banho. E no calor que tá, a gente dá muitos banhos. Pensa, eu não tava conseguindo, o rendimento foi lá pra baixo. Depois, né, que ela voltou lá com a mãe dela, com a minha filha tava precisando que a neném ficasse uns dias aqui, eu fiquei, foi muito gostoso, só que não foi aquela coisa com crochê aqui, gente. Não sei se é falta de costume meu, né, mas eu ainda tentei gravar aula com ela, gravei uns pedaços, mas só que ela fazendo baguncinha dela, né, os barulhinhos dela, não atrapalhou nada assim, nessa questão, né, no vídeo ali, não me atrapalhou, só que a questão peraí, na questão, assim, que eu falo assim, de eu pegar firme igual eu pego, né, que as minhas meninas são tudo grande, eu tenho uma de 7 e uma de 9, elas são grandes, né, elas são grandes, quando eu vou gravar aqui, elas entendem, né, eu deixo fruta lá, que nem hoje mesmo eu deixei lá, tem banana em cima da mesa e batata doce que eu cozinhei. Então, enquanto eu gravo vídeo, se elas estão com fome, elas vão lá e comem. Agora, quando tem um bebezinho, se dá hora de fome neles, o que a gente tem que fazer? Tem que parar, tem que ir lá amassar a banana, tem que fazer o suquinho, daí se suja, dá banho, você troca a fralda, né? Então, exige um tempo diferente. Então, pra mim, foi assim, que não é que me atrapalhou, mas reduziu bastante o rendimento meu. Tá, então foi uns dias assim que eu até dei uma parada, como eu tinha vídeos programados, então não fiquei sem vídeos, mas eu fiquei aí alguns dias sem conseguir gravar aula, consegui gravar aí alguns vídeos com ela, consegui dar um início aí numas videoaulas de um modelo, gente, que eu gostei muito, mas muito mesmo, é um modelinho novo aqui do meu canal. E eu espero que vocês gostem desse modelo novo, tá? Que é o modelo Denise, e já, deixa eu ver se já tá com vídeo aula dele, gente, que eu não sei a sequência que vai ser esse vídeo, se esse aqui vai ser antes da vídeo aula, se vai ser depois, mas é um modelinho novo, o modelo Denise, ele fica num tamanho muito bom, fica muito retinho, é um bico novo aqui no meu canal, então vocês vão gostar bastante, tá? Então é isso, gente, falei um bocado aqui, bastantão com vocês, né? E eu espero de coração que vocês tenham gostado de ficar aqui me ouvindo um pouco, conversando com vocês. Esse é o modelinho, como eu disse pra vocês, que eu fiz pra minha pronta entrega. E eu utilizei aqui tudo fio 6, viu, gente? Não sei se eu falei, tudo fio 6 com agulha de 3.5. Fiz pra minha pronta entrega nessas cores. Falei que o valor, né? Vou estar vendendo ele no valor de R$160. Tá joia? Fica aí de ideia pra vocês. Vou deixar o link na descrição do passo a passo para você estar confeccionando. E eu convido você a estar olhando aqui no meu canal
os vídeos que eu tenho postado, né, para você tá conferindo e se inspirando também, tá? Deixa aí eu falando enquanto você lava a louça, daí a gente vai conversando aí um pouco, tá bom? E eu desejo de coração que você tenha muito sucesso em Deus aí, nas suas vendas aí no crochê, e que os meus vídeos te ajudem de alguma forma, tá? Vou encerrando por aqui, agradecendo a presença de cada um de vocês. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.